Olá pessoal, tudo bem? Não nos vemos há muito tempo, né, por causa da quarentena e nosso problema com o coronavírus. E aí, para a gente poder dar continuidade nos nossos estudos, vocês poderem aprender, eu resolvi aprender como gravar um vídeo e preparar uma videoaula para vocês, né? Eu disponibilizei aulas de outros professores para vocês irem estudando e agora eu resolvi criar as minhas próprias aulas aí com tempo para estudar, para ver como é que a gente faz. Aprendi algumas coisinhas. E devagar a gente vai melhorando, né? Eu não sou ainda youtuber profissional, né? Mas vamos aí tentar ajudar vocês a aprenderem da melhor maneira possível. E hoje eu vou fazer uma aula de terceiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre o tema eletrostática. É um resumo sobre o primeiro capítulo que se aprende em eletricidade. Vocês aprenderam isso durante as aulas e agora a gente vai fazer uma breve revisão disso, vai ficar aqui disponível para que vocês possam estar estudando. Vocês vão poder tirar dúvidas de vocês, nós vamos criar alguns canais de comunicação, que vocês vão poder enviar para mim as dúvidas, e aí a gente vai poder ir discutindo aí com o decorrer do tempo. Né? Mais para frente passamos mais informações a respeito disso, certo? Vamos então começar os nossos estudos. Então, vamos lá. No primeiro capítulo de eletrostática. Eletrostática é uma parte da eletricidade que estuda fenômenos ligados à carga elétrica sem estar em movimento contínuo. Ou ela está parada ou ela faz movimentos rápidos quase que instantâneos. A eletrostática ajuda a gente a entender como que funcionam os fenômenos elétricos. Ela é a base para que a gente possa compreender esses fenômenos. Por isso, vamos aprender alguns conceitos iniciais a respeito disso. Bom, os fenômenos elétricos. Quando que eles foram observados primeiramente? Bom, os primeiros registros de fenômenos elétricos que foram observados, que inspiraram os estudos, vêm da Grécia Antiga. Quando se atritava o âmbar com outros materiais, esse âmbar ele adquiria a capacidade de atrair pequenos fragmentos de outros materiais. Então, pedacinhos de papel, madeira, pedacinho de cabelo, pele de animal. O âmbar ele começava a atrair esses materiais. Então, esse foi o primeiro registro de fenômeno elétrico que foi observado e que começou a ser estudado. Para quem não sabe o que é o âmbar ele é uma pedra de resina de árvore. Aquele negócio marrom que escorre, parece mel na árvore. Então, esse material petrificado, ele vira o âmbar. Tá? E é um material que tem uma capacidade muito grande de se eletrizar e aí provocar os fenômenos elétricos. Mais para frente a gente vai ver o que é se eletrizar. Né? Bom, os fenômenos elétricos ocorrem devido a uma propriedade da natureza que se chama carga elétrica. O que é uma propriedade da natureza? É uma característica que só um conjunto de elementos da natureza tem. E que elementos são esses que têm essa característica? São as partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Partículas que compõem um átomo. Partículas que são menores do que o átomo. Isso é até estranho, né? Porque o nome átomo significa indivisível. Então não haveria nada menor do que o átomo. Mas, por razões históricas, e depois a gente pode discutir isso, o átomo ele foi, quando ele foi, digamos, descoberto, se acreditava que aquele material era indivisível. Mas com o avanço das pesquisas se descobriu que esse material era composto por outras partículas. Então ele não era um átomo verdadeiro. Mas o nome ficou. Né? Bom, e continuando, quais as partículas detentoras de carga elétrica? Para isso, a gente vai falar um pouquinho do modelo atômico. O modelo atômico que vocês aprendem na escola é o modelo de Rutherford-Bohr, né? Que ele é o resultado de vários outros modelos que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Hoje em dia, o modelo de Rutherford-Bohr ele já até foi aperfeiçoado. Existe um outro modelo de atômico que explica melhor experimentos, resultados de experimentos mais avançados. Mas a ciência é assim mesmo. Se uma explicação ela não consegue explicar os fenômenos que vão sendo observados com o avanço das pesquisas, essa explicação vai se reformulando ou então se adota outra explicação.
Mas o entendimento do átomo, como Rutherford e Bohr estabeleceram, nos permite dominar, por exemplo, os fenômenos elétricos o suficiente para utilizar no nosso dia a dia. Então, por isso, nós vamos basear nossos estudos no modelo de Rutherford e Bohr. O modelo de Rutherford e Bohr diz que o átomo é formado por um núcleo onde você tem dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, ou seja, ao redor desse núcleo, circulam elétrons em determinadas distâncias, que são as camadas atômicas. Então, essas seriam as três partículas, de acordo com o modelo Rutherford e Bohr, subatômicas: o próton, o nêutron e o elétron. E quais dessas partículas que detêm essa propriedade chamada carga elétrica? Os prótons e os elétrons. A carga do próton e a carga do elétron, elas são inversas uma à outra, são cargas opostas. Então foi atribuído para elas o nome de carga positiva para o próton e de carga negativa para o elétron. Então, a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. O nêutron ele é uma partícula que não tem carga elétrica, ele só tem massa. Então, ele não colabora com a soma de carga elétrica do átomo. E aí o que acontece? Cada próton e cada elétron possuem o mesmo valor de carga elétrica, só muda o sinal. Então, se você juntar um próton, somar a carga de um próton com a carga de um elétron, vai acabar dando zero, porque o valor é o mesmo, só que os sinais são diferentes. E o que acontece com o átomo? No estado fundamental dele, ou seja, aquele estado que ele está mais estável, que ele não procura fazer mais nada, esse átomo ele tem o mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de elétrons. E vamos lembrar, cada próton e cada elétron tem o mesmo valor de carga, só muda o sinal. Ou seja, o átomo no seu estado fundamental, ele vai ter o mesmo tanto de carga positiva e o mesmo tanto de carga negativa. Assim, quando eu somo a carga positiva do átomo com a carga negativa do átomo, o total vai dar zero. Portanto, o átomo no estado fundamental ele tem carga zero. Por isso que a gente diz que ele é eletricamente neutro. Os fenômenos elétricos, a gente já falou que eles ocorrem devido às cargas elétricas, essa propriedade que essas partículas têm na natureza. E como é que esses fenômenos elétricos ocorrem? Devido a quê? Devido a uma força que surge entre duas partículas que tenham carga elétrica, duas partículas carregadas. Toda vez que uma partícula carregada está próxima de outra partícula carregada, ela vai exercer uma força sobre essa partícula. E essa força ela pode ser de atração ou de repulsão. Se as cargas têm sinais contrários, ou seja, se é uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair. Se as cargas têm o mesmo sinal, ou seja, duas cargas positivas ou duas cargas positivas, elas vão se repelir, vão querer se afastar. Esse é o princípio da atração e da repulsão. É o famoso os opostos se atraem, e os iguais se repelem. Um outro princípio que a gente tem que utilizar nos fenômenos elétricos é o da conservação das cargas elétricas, que diz que num sistema isolado, ou seja, se você tem uma quantidade de entes que interagem apenas entre si e não com nenhum outro ente externo, a carga elétrica total ela vai se conservar. Então, um corpo ele pode perder carga elétrica, pode ganhar carga elétrica, pode aumentar, diminuir, mas a carga total daqueles corpos vai se manter sempre a mesma. Bom, então a gente viu que o átomo no seu estado fundamental ele tem carga nula, porque ele tem o mesmo tanto de prótons e elétrons, ou seja, o mesmo tanto de carga positiva e de carga negativa. E todos os corpos são formados por átomos. Então, todos os corpos, na maioria do tempo, vai estar com seus átomos estáveis, então vai ter o mesmo tanto de carga positiva e de carga negativa também. Então, a carga dos corpos, a carga total dos corpos geralmente é zero. Os corpos também são eletricamente neutros, já que eles são formados por átomos. E se a carga dos corpos é zero, a gente não pode observar os fenômenos elétricos. Enquanto ela for zero, isso não vai ser possível. Então, para que a gente possa observar os fenômenos elétricos, é necessário que esses corpos tenham uma carga elétrica. E como que nós podemos deixar esse corpo com a carga elétrica? Nós podemos alterar a quantidade de prótons ou a quantidade de elétrons. Esse processo se chama eletrização. Então, o que é eletrização? Eletrização é você
deixar um corpo carregado, ou positivamente ou negativamente. Então, ou você deixa ele com mais elétrons do que prótons, ou você deixa ele com mais prótons do que nêutrons. E como é que a gente faz isso então? Eu falei que a gente pode alterar o número de prótons ou o número de elétrons dos corpos. Mas mexer nos prótons é muito complicado, né? O próton está preso no núcleo atômico lá junto com o nêutron. E apesar de você ter vários prótons no núcleo, o que isso poderia sugerir que eles estão se repelindo, e estão, porém para distâncias nucleares existe uma outra força chamada força nuclear forte, que é muito maior do que a força de repulsão elétrica. E é essa força que mantém os prótons unidos e unidos também com os nêutrons. Então é muito, muito difícil você arrancar esse próton do núcleo devido a essa força. Ela não se chama força forte à toa. Realmente ela é uma das forças, uma das maiores forças que existem na natureza. Aliás, ela é a maior força que existe na natureza. Então, o que seria mais fácil da gente mexer? Seria mais fácil mexer na quantidade de elétrons. Então, para poder eletrizar um corpo, a gente pode ou retirar ou colocar elétrons nesse corpo. E como a gente faz isso? Existem processos que a gente realiza para poder fazer esse processo de eletrização. Um corpo que receba elétrons, ele está lá no estado natural dele, mesmo tanto de prótons, mesmo tanto de elétrons. Se ele ganhou elétrons, então ele vai ficar com elétrons a mais, ou seja, cargas elétricas negativas a mais. Então a gente diz que ele está carregado negativamente. Um corpo que perde elétrons, ele vai ficar com prótons a mais, e aí ele vai ficar carregado positivamente, vai adquirir uma carga positiva. O importante da gente entender aqui é que se um corpo está carregado negativamente, não quer dizer que dentro dele não tenham cargas positivas. Tem muitas. Quer dizer que ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Um corpo ficar carregado positivamente não quer dizer que não tenha carga negativa dentro dele. Quer dizer que ele tem mais cargas positivas, ou seja, mais prótons do que elétrons, que são as cargas negativas. Bom, a gente disse que a carga do próton e a carga do elétron elas possuem o mesmo valor, só muda o sinal. Né? Do próton é positivo e do elétron é negativo. E esse valor de carga a gente chama de carga elementar. Ela é a unidade de carga elétrica. A gente chama ela, nos livros, geralmente chama de E minúsculo. Né? E esse E não é E de elétron, é E de elementar. E esse valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga do próton é quanto? É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga do elétron é quanto? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, quando um corpo ganha ou perde elétrons, como é que eu calculo a carga que ele adquire? A gente acabou de falar. O corpo ele fica carregado positivamente quando ele tem prótons a mais do que elétrons. E o corpo fica carregado negativamente quando ele tem elétrons a mais do que prótons. Então, esse tanto de elétrons que ele tem a mais ou a menos, multiplicado pela carga elementar, que é o nosso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vai dar para a gente o valor da carga adquirida pelo corpo. A fórmula matemática que a gente usa para fazer esse cálculo é essa daqui. Q igual a N vezes Z, onde Q é o valor da carga elétrica medido em coulombs, N é o número de elétrons que ele tem a mais ou a menos, também pode ser o número de prótons a mais ou a menos. A gente sabe que se ele tem elétrons a mais, o resultado dessa conta vai ser um valor negativo. Se ele tem prótons a mais, vai ser positivo. Se ele tem elétrons a menos, também vai ser positivo. E se ele tem prótons a menos, o valor vai ser negativo. E o E, a nossa carga elementar. Ah, mas Coulomb, o que é Coulomb? Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Ela é representada por esse C maiúsculo. Então, como a carga elétrica ela só pode ser um múltiplo dessa carga elementar, ou seja, não existe carga de 2,4 vezes 10 a menos 19. É impossível. Por quê? Porque a carga sempre vai ser um múltiplo da carga do elétron, da carga do próton, que é a carga elementar. Então a carga pode ser 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19,
4,8 vezes 10 a menos 19, 6,4 vezes 10 a menos 19, sempre um múltiplo desse 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, como ela sempre é um múltiplo da mesma quantidade, a gente diz que a carga elétrica é quantizada. Tá? Bom, tudo bem. Mas e aí? Como é que a gente faz para deixar um corpo com prótons a mais, com elétrons a mais? Aí existem processos. São os processos de eletrização. Lembra mais uma vez, eletrização significa deixar um corpo com mais elétrons do que prótons ou com mais prótons do que elétrons. Então, fazendo com que ele adquira carga elétrica. Então, são 3 processos que a gente pode utilizar para poder realizar a eletrização de um corpo. É o processo do atrito, do contato e da indução. Vamos começar com o atrito. O atrito, como o próprio nome diz, consiste em atritar 2 corpos. Quando você atrita esses 2 corpos, um corpo vai tirar elétrons do outro. O que ganhou elétrons fica carregado negativamente e o que perdeu elétrons fica carregado positivamente. Então, como aqui a gente vai estar sempre falando de ganho ou perda de elétrons, é importante isso. Quando ganha, fica negativo. Quando perde, fica positivo. E qual é o corpo que vai ganhar elétrons ou vai perder elétrons? Isso depende do material, da composição atômica, da composição molecular. Tem átomos que têm elétrons mais fáceis de escapar e tem átomos que têm elétrons mais difíceis de escapar. São os átomos mais estáveis. Né? Então, quando você atrita 2 materiais, o átomo que está mais estável vai ter mais dificuldade de perder elétrons. E aí quem vai perder elétrons é aquele que tem o átomo menos estável. A série triboelétrica é uma lista experimental, ou seja, foi determinada através de experimentos. É uma lista enorme de materiais e nessa lista, o material que está acima na lista sempre vai ficar positivo quando atritado com o material que está abaixo nessa lista. Aqui a gente tem uma lista formada por alguns materiais. Então, por exemplo, se você atritar pele de coelho com vidro, a pele de coelho fica positiva e o vidro fica negativo. Por quê? Porque a pele de coelho está acima do vidro nessa lista. Mas se você atritar a pele de coelho com a pele humana, aí a pele de coelho fica negativa e a pele humana fica positiva, já que a pele humana está acima nessa lista. Se a gente atritar, por exemplo, papel com vidro, o vidro vai ficar positivo e o papel vai ficar negativo. Já se fizermos papel e madeira, o papel fica positivo e a madeira fica negativa. Ah, mas nossa, e como é que eu vou saber? Vou resolver um exercício, tem uma lista triboelétrica que eu tenho que decorar com todas as coisas que existem no mundo. Calma, não é assim não. A série triboelétrica, sempre que você tem que resolver um exercício utilizando ela, o exercício vai te fornecer essa lista com os elementos que vão ser usados nele. Então não precisa se preocupar em decorar séries triboelétricas. Toda vez que for resolver isso, um exercício desse, vai ser fornecido para você essa lista. Próximo processo é a eletrização por contato. Qual que é a característica dela? Você coloca 2 corpos em contato, mas pelo menos um deles já tem que estar carregado. E aí, a carga total desses corpos acaba se distribuindo entre eles. Vê que é diferente do processo de atrito. No atrito, os corpos não precisam estar carregados inicialmente. É só esfregar um no outro e aí cada um vai adquirir um tipo de carga. Um adquire carga positiva, outro adquire carga negativa. Já no contato, os corpos precisam estar carregados. Pelo menos um deles precisa estar carregado. Vamos ver esse exemplo aqui. O corpo maior, aqui cercado de cargas positivas, ou seja, está carregado positivamente. E um corpo menor que está neutro, ou seja, tem o mesmo tanto de carga positiva e negativa. Quando os dois se encostam, a carga positiva acaba se espalhando pelos dois. E isso acontece por quê? Vamos lembrar que cargas elétricas de mesmo sinal querem se afastar e de sinais contrários querem se unir. Então, a forma delas ficarem o mais longe possível, quando você encosta um corpo no outro, é elas se distribuírem o máximo possível por esses corpos. Por isso que o corpo que estava neutro acaba adquirindo carga positiva e ficando positivo também. É um processo de eletrização? É, porque o corpo neutro não tinha carga. Depois do processo, o corpo neutro ficou positivo. Eletrização é isso, pegar um corpo neutro e deixar ele positivo. Ou mesmo pegar um corpo carregado e alterar o valor da carga dele.
Se os corpos forem idênticos, essa quantidade total de carga vai se distribuir igualmente entre eles. Então vamos pensar num exemplo de dois corpos A e B. Né? O corpo A tem carga que a gente vai chamar de QA e o corpo B tem carga que a gente vai chamar de QB. Aí você coloca os dois em contato e depois separa. O que vai acontecer? A carga de cada corpo vai ser a soma das cargas iniciais dividido por 2, já que são dois corpos idênticos. Se forem 3 corpos idênticos, você vai somar a carga dos 3 e vai dividir por 3, desde que os 3 estejam em contato ao mesmo tempo. Forem 50 corpos idênticos, você vai somar a carga dos 50 corpos e vai dividir por 50. O outro processo de eletrização é a indução. Quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, o que acontece? Esse corpo carregado, por só estar próximo e não estar em contato, ele não consegue tirar cargas do corpo neutro ou colocar cargas no corpo neutro. Mas dentro do corpo neutro ocorre uma separação. A parte do corpo neutro que está mais próxima do corpo carregado, ela fica as cargas de sinal contrário do corpo carregado vão para perto do corpo carregado e as cargas de sinal igual vão para longe do corpo carregado. Aqui a gente tem um processo que aproveita esse fenômeno. Nós temos dois corpos aí na figura 1, dois corpos que estão neutros. Eles são colocados em contato. Aí quando você aproxima um bastão negativo, o que esse bastão negativo faz? Ele repele os elétrons do corpo mais próximo para o corpo que está mais distante. Por quê? Porque carga negativa repele carga negativa. E deixa o corpo que está mais próximo positivo. Aí agora, para que esses corpos se mantenham carregados, o que eu preciso fazer? Separar os dois corpos antes de tirar o bastão e depois tirar o bastão. Ah, mas por que precisa ser antes de tirar o bastão? Porque se eu tirar o bastão antes de separar os corpos, as cargas voltam cada uma para o seu lugar e os dois corpos voltam a ficar neutros. Então, no final desse processo, que eu tinha inicialmente dois corpos descarregados, agora eu tenho dois corpos carregados, sem que eles tenham trocado carga com o corpo que já estava carregado inicialmente. Então, esse é o processo da indução que a gente utiliza para poder eletrizar um corpo. Vamos pegar um outro exemplo. Esse exemplo aqui utiliza o fio terra. Todo mundo sabe o que é um fio terra? Todo mundo já viu o que é um fio terra? Bom, um fio terra, ele nada mais é do que uma ligação do corpo com a terra. E para que serve essa ligação? Serve para que o corpo possa descarregar as suas cargas elétricas. Nos sólidos, somente os elétrons se movem. Por quê? Porque nos sólidos os átomos eles ficam presos no mesmo lugar, eles não ficam se movendo para todos os lados. Então, quando um elétron é arrancado, ele consegue se mover, mas o átomo que ficou, claro que aí o átomo fica com carga positiva e ele não consegue sair do lugar. Então, quando você liga o fio terra num corpo, se esse corpo está carregado positivamente, ele atrai elétrons da terra e se neutraliza. Se ele está carregado negativamente, ele empurra os elétrons para a terra e se neutraliza. No caso da indução, como é que a gente aproveita o fio terra para poder carregar um corpo? Você tem um corpo, aí na figura 1, que a gente chama de corpo induzido, né, e tem um indutor, que é o corpo carregado. Quando você aproxima o indutor do induzido, as cargas no induzido se separam. Olha lá, a ponta mais próxima do indutor ficou positiva e a ponta mais distante do indutor ficou negativa. O induzido ainda está neutro? Ele ainda está neutro, porque ele tem o mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de elétrons. Só que esses prótons e elétrons se separaram. Né? Um lado dele ficou mais cheio de elétrons e o outro lado ficou mais cheio de prótons. E aí o que você faz? Você liga o fio terra nesse corpo. Quando você ligou o fio terra nesse corpo, as cargas negativas que querem ficar o mais longe possível do indutor vão utilizar esse fio terra para poder ir para a terra, poder descarregar na terra. Isso significa que esse corpo está perdendo elétrons, perdendo cargas negativas. Se ele tinha o mesmo tanto de cargas positivas e de cargas negativas e perdeu carga negativa, agora ele tem cargas positivas a mais. E aí ele fica carregado positivamente. Aí o que você faz? Você desliga o fio terra primeiro e depois você afasta o bastão. E aí o indutor, e aí o corpo vai ficar carregado positivamente. Se fosse um corpo indutor positivo, ele iria atrair elétrons da Terra pelo fio terra e depois ia ficar com elétrons a mais. Depois você desligava o fio terra, afastava o indutor e esse corpo ficaria carregado
negativamente. Bom, gente, esses foram os conceitos iniciais de eletrostática, são a base para a gente poder entender os fenômenos elétricos. Agora a gente vai comentar alguns exercícios aqui para que fique mais claro para vocês o que a gente aprendeu, para a gente poder raciocinar na prática os conteúdos que a gente assimilou. Esse primeiro exercício aqui, ele se trata de eletrização por atrito. Atrito é um bastão de vidro com um pano de lã. E ele dá para a gente a série triboelétrica aí do lado. A pergunta A é, ambos se eletrizam? Ambos se eletrizam. Por quê? De acordo com a série triboelétrica, o vidro está acima da lã. Então o vidro vai adquirir carga positiva e a lã vai adquirir carga negativa. Na eletrização por atrito, os dois corpos se eletrizam com cargas e sinais opostos. E se a gente pegar esses corpos depois de eletrizados e pendurar eles em dois fios? A gente vai aproximando eles. O que vai acontecer? Eles vão se atrair ou vão se repelir? Bom, a gente viu que as cargas são contrárias. Se as cargas são contrárias, eles vão acabar se atraindo. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Próximo exercício. Esse é sobre a carga elétrica ser quantizada. Em uma experiência, um corpo neutro ficou positivamente eletrizado com carga de 2 coulombs. Quantos elétrons ele perdeu? E olha lá que esse exercício ele te dá o valor do E, da carga elementar. Geralmente, na maioria das vezes, os exercícios te dão o valor desse E. Então não é tão necessário assim que você decore esse valor. Então vamos à resolução. Aqui à esquerda a gente anota os dados. Então o valor de Q é 2 coulombs. O valor de E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o número de elétrons que ele quer saber é o N. Substituindo na fórmula, a gente vai ter, no lugar do Q a gente coloca o 2. No lugar do N a gente deixa o N mesmo, porque é o que a gente quer descobrir. E no lugar do E a gente põe o 1,6 vezes 10 a menos 19. Para calcular o N, eu tenho que passar 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo para o lado do 2. E aí nós vamos ter que o N é 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 2 dividido por 1,6 dá 1,25. O 10 a menos 19, ele passa para cima, ele estava no denominador, agora ele vai estar na parte de cima, no numerador. Então o sinal do expoente dele tem que ser trocado. Então o nosso resultado final vai ser N igual a 1,25 vezes 10 elevado a mais 19. Vamos agora resolver um exercício sobre contato, sobre eletrização por contato. Então, um corpo eletrizado com carga QA igual a menos 5 vezes 10 a menos 9 coulombs é colocado em contato com outro corpo com carga QB igual a 7 vezes 10 a menos 9 coulombs. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Bom, eletrização por contato é bem simples. Considerando esses corpos idênticos, você precisa somar as cargas. Então vai ficar menos 5 vezes 10 a menos 9, mais 7 vezes 10 a menos 9, dividido por 2. Por que por 2? Porque são dois corpos. Menos 5 mais 7 dá 2. O 10 a menos 9, que é um fator comum, a gente mantém. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então o valor dessa carga vai ser 1 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ou seja, o corpo A vai ficar com a carga de 1 vezes 10 a menos 9, o corpo B vai ficar com carga de 1 vezes 10 a menos 9. E olha aí o princípio de conservação das cargas. No começo, se a gente somasse as cargas, menos 5 vezes 10 a menos 9 com 7 vezes 10 a menos 9, vai dar 2 vezes 10 a menos 9. No final, se a gente somar 1 vezes 10 a menos 9 do A com 1 vezes 10 a menos 9 do B, também vai dar 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então a gente observa aqui o princípio de conservação das cargas. Eles podem trocar cargas entre eles, o valor da carga pode mudar, mas a soma vai ser sempre a mesma. Próximo exercício também é eletrização por contato. Aqui nós temos 3 esferas idênticas, muito leves, que estão penduradas por fios isolantes, que não vão permitir que elas percam
carga elétrica para outro lugar. Em determinado instante, a esfera A, que tem carga de 20 microcoulombs, toca a esfera B, que tem carga de menos 2 microcoulombs. Após alguns instantes, afasta-se, então o A vai se afastar do B e vai tocar a esfera C, que tem carga de menos 6 microcoulombs, retornando à posição inicial. E nesse exercício ele pede que a gente determine as cargas das esferas A, B e C depois desses contatos. O que é importante notar aqui? Esse exercício ele é uma pegadinha que já é famosa e muito velha, né? Como piada contada várias vezes. O segredo aqui é que ele quer ver se o aluno não vai chegar e somar as 3 cargas e dividir por 3. Pode fazer isso? Não, não pode. Por que não pode? Porque as 3 não entraram em contato ao mesmo tempo. Foram 2 processos diferentes. Então nós temos que fazer o cálculo dos 2 processos. Se ele falasse as 3 cargas se encostaram simultaneamente, aí sim eu somaria as 3 cargas, o QA, QB e QC, e dividiria por 3. Vamos lá então. Então o primeiro contato foi do A com B. O que eu faço? Somo a carga do A com a carga do B. Se eu somar 20 com menos 2, vai dar 18. Dividido por 2 vai dar 9. Então, depois desse contato, o A ficou com 9 microcoulombs de carga e o B ficou com 9 microcoulombs também. No segundo processo, o A vai encostar com C. Só que agora a carga do A é 9 microcoulombs. Encostando com C, que tem carga de menos 6, somamos as duas cargas. 9 somado com menos 6 vai dar 3. E 3 dividido por 2 vai dar 1,5 microcoulombs. Então, no final, a esfera A vai ficar com carga de 1,5 microcoulombs. A esfera B vai ficar com 9 microcoulombs, que ela não participou do último processo. E a esfera C vai ficar com 1,5 microcoulombs. Mais uma vez, a carga elétrica se conserva. Vamos lá. No começo, o A era 20, o B era menos 2 e o C era menos 6. Se eu somar 20 com menos 2 com menos 6, vai dar 12. No final, se eu somar 9 do B com 1,5 do A e 1,5 do C, também vai dar 12. Então, nesse caso, a carga total se conservou. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre eletrostática. Eu espero ter me saído razoavelmente bem. Espero estar colaborando com o aprendizado de vocês. É aquilo que eu consigo fazer para vocês e vamos estar sempre aí tentando melhorar. Quem sabe depois que passar toda essa crise, toda essa situação, a gente não aprende essas ferramentas para melhorar o nosso trabalho e o aprendizado de vocês. E é esse o nosso objetivo de vida, né? Fazer com que vocês aprendam e que vocês possam crescer e fazer parte de um mundo cada vez melhor para a gente. Pessoal, um abraço. Todo mundo em casa, estudando, respeitando a quarentena, mas sempre avançando. Tá? Depois eu vou deixar no Classroom mais alguma lista de exercícios para que vocês possam complementar o aprendizado. E logo logo também anuncio alguns canais de comunicação para que a gente possa estar conversando, tá? Para vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima aula.